Fala moçada, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui de calor sensível, né? Na aula anterior nós falamos sobre escalas termométricas, né? Escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, vimos lá de várias definições e como construir uma escala, né? Calor seria energia em trânsito. Na realidade, essa definição, apesar de ser aceita, né, em vários vestibulares, no Enem principalmente, não é bem isso, porque o calor não é a energia em trânsito. O calor, na verdade, é o processo pelo qual se dá esse trânsito de energia térmica, tá? Tudo bem? Então aqui, ó. Calor é o mecanismo de transferência de energia que ocorre devido exclusivamente à diferença de temperatura entre, entre dois corpos, dois sistemas, né? E espontaneamente para as regiões de menor temperatura, ou seja, do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, tá? Então, quando você coloca em contato dois corpos com temperaturas diferentes, o que vai acontecer? Automaticamente, espontaneamente, vai aparecer o calor. O que é esse calor? O calor é o fluxo de energia que vai do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Nós vimos isso anteriormente e vimos que esse processo, essa transferência, ela não é infinita. Na medida que o corpo vai cedendo energia, o outro vai recebendo, o que acontece? A vibração molecular vai tendo alteração, né? O corpo que tem mais energia vai diminuindo a vibração, a temperatura vai abaixando. O corpo que tem menor energia vai aumentando a vibração molecular, a temperatura dele vai aumentando. Então esse processo, essa transferência aí, vai ocorrer até o instante em que as temperaturas deles ficarem iguais. E nós vimos lá que isso aí se refere ao chamado equilíbrio térmico, tá? Tudo bem? Então veja bem, o que é importante guardar então, tá? Calor não é uma propriedade, tá? Ele não é temperatura e não é energia, tá? É o fluxo de energia, né? É o processo pelo qual se dá o fluxo de energia de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. Tudo bem até aí? Agora uma coisa. Se eu pegar, por exemplo, um copo d'água, né? E uma jarra d'água, né? E deixar esses dois objetos expostos no sol durante um dia de calor. O que vai acontecer? Eles vão ter o aquecimento igual, a temperatura dos dois vão ficar igual, vão subir proporcionalmente, né? Ou, se eu pegar esse copo d'água e essa garrafa, essa jarra de água e colocar numa fonte de calor, né? Na boca de um fogão, né? Aceso, eles vão aquecer de forma igual. O que vocês acham? Vão aquecer de forma igual? O copo tem menos água, a jarra tem mais água. O mesmo acontece num dia de sol na praia, né? Você tem a água, tem a areia, né? E na medida que o sol, né, vai aquecendo os dois, a gente percebe que a areia aquece mais rápido, né? A água demora um pouco mais, né? Então é uma situação natural e que tem a ver com o quê? Tem a ver com a substância, né? Tem a ver com a substância, né? Então, eu acabei, né? Quem aquece mais rápido? A areia da praia ou a água do mar, né? Acabei respondendo a questão aqui. Então, quem aquece mais rápido? É a areia, né? A água demora mais. No entanto, na ausência do sol, o que vai acontecer? Aquele que aqueceu mais rápido vai resfriar mais rápido. E aquele que demorou mais para aquecer vai demorar mais para resfriar. É por isso que muitas vezes você está na praia à noite e a água está quente, né? Você entra na água e fala, nossa, a água está quente. Por quê? Porque ela se aqueceu durante o dia e ela vai demorar um pouco mais para resfriar. A areia não, já é mais rápido mesmo, tá? Tudo bem? Então, quem resfria mais rápido? Quem aqueceu mais rápido, esfria mais rápido também. Tá? O processo é natural. Tudo bem? Então a gente está falando aqui de capacidade térmica, tá? Capacidade térmica, tá? Aquele que tem maior capacidade térmica, né? O que acontece, né?
quem tem uma capacidade térmica grande, né? O que vai acontecer com a variação da temperatura? A gente vai ver aqui agora, tá? Como é que a gente faz para calcular isso aí, tá? Então a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura do corpo. É importante a gente lembrar que capacidade térmica se refere a corpo. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a quantidade de calor em calorias e a temperatura em graus Celsius, tá? Então, a unidade vai ficar calorias por graus Celsius. Então, nós teremos aqui a unidade final, que vai ser cal por grau Celsius. É lógico que a gente vai ver daqui a pouco também a energia, a quantidade de calor em joule também, e a gente vai trabalhar com essa possibilidade de transformação entre as unidades, tá? Então a primeira fórmula importante que a gente acaba de ver é a da capacidade térmica, tá? E a unidade dela, por enquanto, calorias por grau Celsius. Tudo bem até aqui, gente? Antes de falarmos aí de calor sensível, né? Vamos resolver um exercício aqui referente à capacidade térmica, só para a gente dar uma fixada melhor, tá? Então, considere dois corpos A e B de mesma massa, mas com capacidades térmicas diferentes. Sendo CA, capacidade térmica de A, igual a 20 calorias por grau Celsius, e a capacidade térmica de B, 300 calorias por grau Celsius. Na letra A, ele quer que a gente identifique aqui qual deles receberá maior quantidade de calor se os dois corpos sofrerem a mesma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura de A vai ser igual à variação de temperatura de B. Então, se nós pegarmos a fórmula, a capacidade térmica é a quantidade de calor sobre variação de temperatura, vamos isolar a temperatura, tá? Então, fica a capacidade térmica vezes temperatura igual a quantidade de calor. Então, a temperatura é igual à quantidade de calor sobre capacidade térmica, tá? Então, veja bem, aí eu vou partir da igualdade, né? A temperatura dos dois vai sofrer a mesma variação, certo? Tudo bem? É o que diz, ó, a mesma variação de temperatura. Então, eu vou ter aqui que quantidade de calor de A sobre CA vai ser igual à quantidade de calor de B sobre CB. Só substituir na equação e nessa igualdade ali, tudo bem? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos substituir o que ele deu para a gente, né? Ó, quantidade de calor de A sobre 20 vai ser igual à quantidade de calor de B sobre 300. Então, a quantidade de calor de A sobre a quantidade de calor de B vai ser 20 sobre 300. Isso vai nos dar o quê? 20 sobre 300 vai dar 1 sobre 15, simplificando, né? 1 sobre 15. Bom, isso nos diz o quê? Isso nos fala que a quantidade de calor de B, né, é igual a 15 vezes a quantidade de calor de A. Né? O que B recebeu é bem maior do que A recebeu, tá? Então, ó, quantidade de calor de B é igual a 15 vezes a quantidade de calor de A. Então, QB recebeu, né, ou corpo B receberá 15 vezes mais calor. Então, é ele que recebe mais calor, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, se dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, qual deles experimentará a maior variação de temperatura? Então, a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B. Da mesma forma, eu vou pegar a fórmula e vou isolar a quantidade de calor, tá? Então, a quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, vamos igualar então agora a quantidade de capacidade térmica de A vezes a variação de temperatura vai ser igual à capacidade térmica de B vezes a variação de temperatura. Dessa forma, substituindo os valores, né, que a gente conhece, capacidade térmica de A é 20, de B é 300, a gente vai chegar aqui, que eu posso simplificar, né, 20 com 300, vai dar 1,15. Então, a gente tem aqui que a quantidade
a variação de temperatura de A vai ser 15 vezes maior que a variação de temperatura de B, né? Então, ou seja, a variação de temperatura de A é 15 vezes maior que a variação de temperatura de B. Tá? Então, o que a gente precisa guardar aqui é que quanto maior for a capacidade térmica do corpo, maior a quantidade de calor que você tem que fornecer para ele ter uma variação de energia equivalente a um outro corpo, tá? Tranquilo? Então agora a gente vai falar sobre calor sensível. Então, gente, a capacidade térmica, ela depende da quantidade de matéria e depende também da substância que compõe o corpo, tá? Então, para poder diferenciar essa substância que constitui o corpo, foi criada uma grandeza para medir a capacidade térmica por unidade de massa, tá? Calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa, tá? Então a gente vai ter aqui como unidade desse calor específico caloria por grama grau Celsius. Então tem que ficar bem claro aqui, ó, que o calor específico, né, está relacionado à substância. E a capacidade térmica está relacionada ao quê? Ao corpo, né, ao sistema, tá? Então isso é importante a gente diferenciar, tá? Então a caloria aqui, no caso, né, uma caloria é a quantidade de calor necessária para mudar 1 grama de água em 1 grau Celsius, ou para aquecer ou resfriar de 1 grau Celsius, temperatura de 1 grama de água, tá? A água é uma substância que tem um alto calor específico, tá? Tanto é que nas regiões que tem bastante água, bastante rios, né, a água ela tem um efeito tremendo no controle da temperatura, né, das variações de temperatura, né? São poucas as variações de temperatura onde nós temos bastante água, né? Se a gente pegar no deserto, por exemplo, a temperatura varia muito. Durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Por quê? Porque não tem água, né? E a água atua no controle dessa temperatura, certo? Então, ó, algumas substâncias aqui, né? Alguns calores específicos que a gente já tem tabelado, né? Já é conhecido, né? Tudo bem? Então, voltando a falar, capacidade térmica é uma característica de um corpo, ou sistema, ou quantidade de matéria. E o calor específico, ele é uma característica da substância. Certo, gente? Então, o que nós temos aqui agora? Nós temos agora a equação do calor sensível, que também é chamada de equação fundamental da calorimetria. A gente conhece, né, a capacidade térmica, certo? A gente conhece o calor específico da substância, certo? Então agora a gente vai fazer uma relação entre os dois, né? Porque o calor específico é a capacidade térmica sobre massa. Isolo a capacidade térmica e vou substituir na outra equação, de modo que eu tenha que a quantidade de calor, né? Vou isolar aqui, ó, né? A quantidade de calor sobre a temperatura é igual ao quê? A massa vezes o calor específico. E aí, ajustando essa equação, nós temos a equação fundamental da calorimetria, ou também chamada de equação do calor sensível. Sensível porque pode ser medido, pode ser observado, né? Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? E aí as unidades, né? Quantidade de calor a gente vai trabalhar em calorias, a massa em grama, variação de temperatura em graus Celsius. Então o calor específico ele vai vir como caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Bom, então nós vimos aí o que é calor, né? Nós vimos o que é capacidade térmica, vimos o que é calor específico, chegamos na equação fundamental da calorimetria, né? Ou a equação do calor sensível, né? Então vamos aplicar aqui no exercício. Então nós temos aqui
Em um experimento de calorimetria são utilizados um bloco de ferro, certo? Um bloco de ferro e determinada quantidade de água. Ferro e água. Substâncias diferentes, né? Vão ter calor específico diferente, porque é a substância, né? E terão as suas capacidades térmicas dependendo da massa de cada um, né? Na letra A, ele quer saber qual é a quantidade de calor. Então, qual é a quantidade de calor que deve ser fornecido a 500 gramas massa, certo? De água a 20 graus Celsius, temperatura inicial da água, para que a sua temperatura atinja 80 graus Celsius, temperatura final da água, tá? Então vamos lá, letra A. Começando pela letra A. O que nós temos aqui, né? Então nós temos na letra A, nós temos a massa, 500 gramas, certo? Nós temos, isso aqui é massa de água, né? Massa de água. A temperatura inicial dessa massa de água é de 20 graus Celsius. Tá? E ele quer saber qual é a quantidade de calor, né? Qual é a quantidade de calor para que esses 500 gramas de água atinja uma temperatura, né? No caso aí temperatura final, de 80 graus Celsius. Bom, aqui a gente vai fazer uma aplicação direta da equação fundamental da calorimetria, né? A quantidade de calor envolvida aí é igual ao produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura, tá? Qual é a variação de temperatura, né? A variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quando o corpo é aquecido, essa variação de temperatura ela é positiva. Quando o corpo é resfriado, essa variação de temperatura é negativa, né? Aquele é aquecido, né? Ele foi para 80, então é final 80 menos inicial, que é 20. Então a variação de temperatura sofrida por essa massa de água é de 60 graus Celsius, tá? Então a quantidade de calor, que é o que ele pediu, vai ser igual massa 500 gramas vezes calor específico da água. Calor específico da água é 1, tá? Aqui ele não fornece, né? Mas a gente tem que lembrar que o calor específico da água é 1. Vezes a variação de temperatura, que é 60 graus. Então eu tenho aqui 500 vezes 1, 500 vezes 60, vai dar 30.000 calorias. Tá? 30.000 calorias, a gente pode colocar aqui como dividir por 1.000, né? Então dá 30 quilocaloria. 30 quilocaloria é a resposta do item A. Né? Quantidade de calor necessária para aumentar aí a temperatura da água de 20 para 80 graus Celsius. Tranquilo? Vamos para a letra B. O que está pedindo na letra B? Se essa mesma quantidade de calor fosse fornecida a um bloco de cobre... Opa, agora mudou aqui o material. A um bloco de cobre de 500 gramas, mesma massa, tá? Também inicialmente a 20 graus Celsius, mesma temperatura inicial. Qual a temperatura que ele atingirá? Considerando o calor específico do cobre de 0,1. Bom, a gente vai utilizar aqui a mesma equação, né? Eu conheço aqui a massa do cobre, que é 500 gramas, mesma massa da água, tá? Mas são materiais diferentes, tá?
A temperatura inicial dele também está a 20 graus Celsius. Certo? Ele quer saber qual é a temperatura que o corpo vai atingir, qual é a temperatura final. Eu não tenho a temperatura final, né? E fornece o calor específico do bloco aí, que é 0,1. 0,1 caloria por grau Celsius. E ele quer saber qual é a temperatura final, né? Agora, qual é a quantidade de calor que eu vou usar aqui? É a mesma quantidade de calor do item A, que é 30.000 calorias. Tudo bem? Então vamos lá. Quantidade de calor igual a massa de cobre, certo? Calor específico vezes a variação de temperatura. Então eu tenho aqui 30.000 igual massa 500, calor específico 0,1 e aqui é temperatura final menos a inicial. Então eu tenho 30.000, vai ser igual a 500 vezes 0,1 dá 50, que multiplica a temperatura final menos 20. Então esse 50 vai vir para cá dividindo, ele está multiplicando, né? Então é 30.000 dividido por 50 vai ser igual a temperatura final menos 20. 30.000 dividido por 50 vai dar 600. 600 é igual a temperatura final menos 20. Então 600 mais 20 é igual à temperatura final. Então esse bloco aí de cobre, no final, ele vai ter uma temperatura de 620 graus Celsius. Note que a temperatura dele foi bem maior que o da água, né? Por quê? Porque ele tem um calor específico bem menor. Então ele sofre variação de temperatura bem maior e bem mais rápido que a água, né? Tranquilo, gente? Tá fácil? Eu espero que sim, né?